Ok, uvas e personalidades, desta vez, novamente, a ser um pouco diferente. Então andámos de volta dos nossos arquivos e lá está, sempre a temas que são sempre atuais. E no caso, fomos aos nossos arquivos e achámos o quê? Uma entrevista que nós fizemos lá para o Terra Play Channel do Chico Terra, onde entrevistámos de uma forma mais informal o ufologista Jackson Camargo. Com vários livros já editados, é um analista e um curioso e especialista também na questão de ufologia aqui no Brasil. Fizemos então uma entrevista bem diferenciada, mais calma e mais descontraída, com uma edição bem diferenciada, onde vocês irão ver eu falar de João e Suas Uvas, o programa que eu tenho lá no Terra Play Channel, e também com a referência do Terra Play Channel uma vez mais. Então assistam lá então a uma edição mais atualizada desta entrevista que nós fizemos com o Jackson Camargo e vamos falar de ufologia. E a pergunta é, será que os alienígenas bebem vinho? Vejam lá uvas e personalidades de uma forma mais leve, descontraída e diferenciada. Acompanhem lá. Então agora aqui do Terra Play Channel com um convidado bem diferenciado, Jackson Camargo, ufólogo, tá? Bem analítico, investigador e alguém que nós gostamos de ter aquela conversa após o horário de expediente e vai-se prolongando. Jackson, obrigado por vires aqui ao meu João e Suas Uvas, tá? É um prazer. Então é assim, os aliens, os ETs, bebem vinho? Boa pergunta. É possível. É possível. Diz-me uma coisa. É possível, né? Tem que se alimentar, então é capaz que tem um vinho, alguma coisa assim. Não é que às vezes faço a questão, porque assim, há aquela questão, corrijo-me se eu estiver errado, que há aquela questão que há uma raça alienígena que vem de se abastecer de água do nosso planeta. Tá? É assim, agora a minha questão não é assim, não é vinho, mas diz-me uma coisa. Eu geralmente, nos bastidores, estava a falar com o Jackson naquela questão de os locais de aparição. Aparentemente é bem disperso. E eu estava a relacionar a Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon geralmente é uma casta que se dá em qualquer terroir, em qualquer ponto ou altitude e desenvolve, sendo a rainha das uvas tintas. E nessa questão vou fazer essa pergunta. Existe algum padrão de avistamentos ou é bem generalizado de alienígenas? Olha, existem alguns padrões que a gente observa, né? Mas é um fenômeno que ocorre em qualquer lugar do planeta, em qualquer condições de tempo, de temperatura, qualquer altitude, né? Ocorre em todo o planeta, em todos os biomas, digamos assim. Então, mas existem padrões específicos de manifestação. E que padrões são esses? De formas de objeto, de movimento, tipo de criatura observada. Talvez a motivação deles também tenha uma espécie de padrão, porque a gente observa que existe um comportamento científico da parte deles. Né? Eles vêm, coletam plantas, amostras diversas, amostras de solo, de tecidos, estudam nossa tecnologia, estudam a sociedade humana, as emoções que a gente tem. Então é bem possível, inclusive, que eles desçam num vinhedo, por exemplo, coletem algumas uvas para fazer experimentos, né? E por que não também, né? Um vinho. Um vinho, fazendo estudo sobre vinhos. Ou seja, podemos ver assim, o facto de eles estudarem cientificamente a raça humana, eles estão a criar um cardápio, tá? Ou é propriamente uma tela ou uma paleta de cores da nossa genética? Acho que é de tudo um pouco, né? Eles querem ter um conhecimento geral sobre o planeta. Sobre tudo que existe aqui, sobre todos os seres vivos, como que as coisas se intercalam aqui no nosso ecossistema, as relações ambientais. Acho que, digamos assim, todo tipo de interesse científico que o homem tem, eles podem ter num grau ainda muito superior, né? Então, tudo indica que seja esse, uma espécie de interesse científico, né? Então... É certo nós considerarmos como cobaias? Em alguns aspectos, sim. Mas eu não acredito que eles nos vejam dessa forma. Né? Eu acredito que é mais ou menos como quando um grupo de cientistas vai para a Amazônia e encontra uma tribo indígena na Amazônia. Entendi. Eles vão avaliar todo o comportamento daquela tribo, avaliar a distância, né? Eles não vão pousar no centro da aldeia inicialmente.
Então eles vão avaliar o comportamento da tribo, os hábitos, o que eles se alimentam, tudo que eles puderem observar à distância e entender, eles vão fazer. E se puderem, de repente, contatar um elemento da tribo que esteja, digamos, mais afastado ali, eles vão fazer, né? Para ter o máximo de conhecimento sobre aquela tribo. Tu falaste da tribo, agora vou pôr 2 exemplos. Lá, os colonizadores e os conquistadores. Na raça alienígena consta que existem os Greys e os White, correto? Os Greys são os mais conhecidos, aquele cabeçudinho, olho preto, pele cinza. Nesse sentido, ou o ofensivo e o passivo, correto? Então tens conquistadores e tens descobridores também? Eu não definiria dessa forma. Eu definiria todos eles como cientistas de várias origens, alguns deles trabalhando em conjunto, né, porque geralmente quando você tem um contato com Greys, geralmente é só aquele grupo de Greys, e aí você observa as várias descrições de Greys, existem variações, alguns com os olhos mais oblíquos, mais grandes, menores, mais baixos, mais altos. E em alguns casos, a pessoa observa aqueles Greys e observa outro grupo que a gente chama de nórdicos. São seres muito semelhantes ao homem, com um olho um pouquinho maior, uma cabeça um pouquinho maior também. E observa que eles trabalham em conjunto, em alguns casos, né? Além deles, existem relatos de reptilianos. Eu, particularmente, só encontrei um durante toda a minha carreira de ufologia. Existem outros que falam de espécies que lembram um pouco insetos também. Então, são vários grupos, né, digamos assim. Mas nenhum deles vem para cá com esse interesse de conquistar, invadir, colonizar. É algo, assim, um interesse científico, basicamente, que a gente observa. Até porque eu acho que se eles quisessem tomar o nosso planeta, já tinham feito isso há muito tempo atrás, né? Porque eles estão por aqui há séculos e séculos. Uma comparação, todos estes filmes de ficção científica, de alguma forma, é o reflexo daquilo que tu estás a dizer, ou seja, há um conjunto de populações, seres, etc., que de alguma forma têm chamemos-lhe uma confederação. Esses realizadores, quando puxam esse tema dessa forma, devem ter um conhecimento semelhante para se basearem nessas teorias. Achas que os consideras os Júlio Verne do século XX, nesse sentido? No caso, assim... Ou seja, tu vês um filme de ficção científica, vamos falar Star Wars, vamos passar. No Star Wars tens uma confederação de várias raças alienígenas. Pelo que tu dizes, existem várias raças que trabalham em comum e estão-nos a estudar. E essas pessoas, quando vêm com essas teorias, têm um conhecimento de base para fazer esse script. Consideras essas pessoas os Júlios Verne do século XX? Algumas sim. Porque algumas a gente observa que tem já um conhecimento e talvez até uma vivência com o fenômeno, né? Agora outras a gente observa que é puramente ficção científica, assim... vou criar uma história que nem a Independence Day. É uma história basicamente de patriotismo americano, né? Envolve lá o 4 de julho e tudo. Não é algo, digamos, baseado em fatos, né? Já Contatos Imediatos de Terceiro Grau, do Steven Spielberg, já é algo assim, digamos, dentro dessa linha. Ele tem um conhecimento, ele tem uma vivência já com o tema, então ele consegue transpor isso para a tela com uma grande, podemos dizer assim, baseado em fatos reais, né? Tem uma correspondência com a realidade e a gente observa essas relações, né, nas obras dele. Tem um fundamento, ou literário ou documental para desenvolverem esse script. Isso. Tá. Há pouco estávamos a comentar nos bastidores a questão do Avatar. Podemos considerar que esses sejam dessa linha de pensamento que surge a ideia, ou surge a comunicação, ou surge o clique para uma determinada linha de pensamento. As pessoas, podes considerá-las que sejam avatares, emissários, tu, ao escrever um livro e ao denominar toda esta informação paliativa para uma população, consideras-te um avatar? Às vezes a gente tem algumas vivências assim que sugere que existe alguém que ajuda aqui ou ali alguma coisa a acontecer. Né? Às vezes a gente precisa de um determinado contato com uma pessoa chave dentro de uma investigação. Às vezes a gente precisa descobrir uma informação que corrobore todo um conjunto de fatos e a gente não está conseguindo, de repente vem aquela intuição, faz assim que você vai
Então, quando isso acontece, às vezes a gente tem essa impressão assim, de que existe um certo apoio por parte de alguém, né, nesse sentido. Mas às vezes é um pouco complicado falar nesses aspectos, porque tem os grupos céticos que usam isso Correto. contra a gente. Né? Ah, ele tá louco, vai acontecer uma coisa dessa, só pode ser um ufólogo doido. E às vezes tem até membros do próprio meio ufológico, assim, que são muito fechados, com uma visão muito estreita, que não tem certas percepções, e aí usa isso para criticar todo o resto, aí surgem intrigas e tudo. Mas então, o ufólogo, quando vivencia isso, ele tem que ser muito centrado, saber discernir as coisas. Às vezes o ufólogo tem vivências que ele não torna público justamente por isso, para ele manter aquele ar de seriedade que ele tem. Mas tem muita informação que às vezes vem na base da intuição mesmo. Tu tiveste uma experiência, não é? Tu tiveste uma experiência pessoal que, de alguma forma, na infância, foi isso que te puxou, inicialmente, para essa curiosidade. Conta-me um pouco, como é que foi essa experiência? Olha, nas férias de verão, na infância, quando eu tinha entre 4 e 12, 13 anos, talvez até faixa dos 15 por ali, eu passava as férias de verão no sítio dos meus avós, que ficava no interior do estado. E esse sítio, eles moravam a 17 quilômetros da cidade, mais próximo, e não tinha energia elétrica na época, na casa deles, não tinha, era muito rústico, né? Então quando anoitecia, você tinha céu estrelado magnífico, né? E sendo assim bastante isolado, o povo ali tem um misticismo muito forte. Então, quando as famílias se juntavam na beira do fogão a lenha, como não tinha televisão, não tinha nada, eles ficavam conversando. As Aí histórias. você tinha história de vida deles, tinha história de visagens, fantasmas, assombrações, coisas de folclore, Mãe do Ouro, Boitatá, essas coisas. E eu ouvia aquilo tudo bem fascinado, né? E aí quando eu queria olhar o céu, eles tinham que me levar lá fora e ficar junto comigo, porque eu não tinha coragem de ir sozinho, com medo de ver essas coisas. E aí, quando anoitecia, para não ter que ir lá fora, eu já fazia tudo que eu precisava fazer. Aí eles tinham o banheirinho lá fora, aquela casinha longe da casa. E aí então, fazia tudo que tinha que fazer. Só que numa determinada noite, anoiteceu, escureceu, e aí veio aquela vontade muito forte de ir no banheiro. Né? Aí minha avó falou, ó, eu vou ficar aqui na varanda, que era cobertinha, você desce e vai ali na frente, eu fico de olho aqui, não vai acontecer nada. Aí eu saí, fui ali na frente. Quando eu virei para voltar para casa, havia um objeto redondo em cima do telhado da casa, né? Do tamanho do telhado mesmo, assim, ocupava toda a área do telhado, esférico, né? E ele emitia uma luz que iluminava todo o telhado. E aí eu vi aquilo, a primeira coisa que eu queria fazer era gritar para minha avó. A voz não saiu. Tentei correr, não conseguia me mexer. Né? Aí só mexi o olho e eu vi aquele negócio sumir em direção ao céu, né? Uma velocidade muito alta. E aí eu me soltei e fui correndo pra minha avó. Falei, avó, você viu o que era aquilo e tal? Daí ela, mas eu não vi, tava coberto aqui. Daí eu descrevi pra ela tudo que eu tinha visto. Aí ela, com a maior calma, falou assim, fica tranquilo, isso aí é a Mãe do Ouro, aqui todo mundo já viu isso, pode ficar bem tranquilo. Aí eu voltei pra Curitiba, como eu falei pros meus amigos, né? E aí eles falaram, não, isso aí é disco voador, você viu um disco voador, né? Aí que eu comecei a prestar atenção nesse tema, comecei a ir atrás, investigar e ler revistas, tinha a revista UFO nas bancas, comprava as revistas. E mais pra frente comprei um livro, aí comecei a entender mais do tema, comecei a participar de eventos, falei, não, então vou virar um ufólogo, vou começar a investigar isso. E tô aí até hoje. Ou seja, naquele dia o Jackson recebeu a frequência, tá? Para, de alguma forma, incidir a parte de pessoal de gosto de investigação da ufologia. Jackson, obrigado por teres vindo. Agora, para terminar, eu quero que fales do teu livro, tá? Onde é que está à venda, tá? Entra em contacto com ele vai passar os contactos, ele vai passar tudo aqui no rodapé, e eu quero que vocês leiam isto, porque, por coincidência, estava a ser escrito, tá? Estava havia um agregado de informação que, quando era para sair ou para terminar, surgiu aquela questão de cedência de informação por parte do governo dos Estados Unidos. Muita coincidência, mas não existem coincidências. Jackson, fala-me disso, fala-me do teu livro e fala-me dessa questão. Bom, o livro ele é construído, quase todo ele, a partir de documentos oficiais do governo brasileiro e gravações em áudio feitos em torres de controle e com pilotos de caça da Força Aérea Brasileira que foram enviados para perseguir discos voadores
a noite de 19 de maio de 1986, foram, no mínimo, 21 objetos, provavelmente foi muito mais do que isso. Um dos objetos tinha 1.500 metros de comprimento e foi avistado, captado em radar e tudo. E praticamente todas as cidades do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, algumas cidades de Minas Gerais e Goiás foram sobrevoadas naquela noite, apareceram em radares, então criaram toda uma confusão no espaço aéreo do Brasil e do Uruguai. Né? Toda essa área ali abaixo de Brasília, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, até o Uruguai, foram sobrevoados por UFOs naquela noite. É o caso mais bem testemunhado da história da ufologia mundial. Acho que nenhum outro caso da ufologia mundial teve tanta testemunha quanto o caso que eu apresento nesse livro. Né? E depois que ele foi publicado, encontrei muito mais informação, muito mais testemunhas relatando diversos elementos, diversos fatos que eu apresento nesse livro. Então ele é recheado de evidências e documentos e comprovações. E coincidências, não é? E coincidências. Diz-me uma coisa, onde é que o pessoal pode encontrar o teu livro para compra, tá? E através do contacto dizes que pode ir autografado, então. Isso. Vocês podem comprar comigo, né? Tem o WhatsApp e os canais de contato que vão ficar aí junto do vídeo. E compra comigo, eu mando autografado para você na sua casa. Um autógrafo de um avatar, vocês já entenderam, tá? O que é que eu quero designar como avatar? Uma coisa diferenciada, única, e lá está, Jackson de Camargo. Jackson, obrigado por teres vindo aqui ao João e Suas Uvas, tá? Como já viram, é assim, o ET, se beber vinho, também come. Portanto, é assim, temos aí a gastronomia alienígena. Então foi mais um episódio de João e Suas Uvas e lá está. Até uma próxima oportunidade. Voltamos já. Meu nome é Simone, estou aqui em Dubai, direto do deserto, dizendo que assisto e participo do programa Uvas e Personalidades do meu amigo João Farrapa.
Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite, não importa. Passando aqui, estamos aqui na região dos Lagos, Rio de Janeiro, essa praia maravilhosa. Para dizer que, breve, Elaine Muso, empresária, conteúdo adulto, vou estar no Uvas e Personalidade. Espero que vocês gostem. Acompanhem, curtem bastante, que eu sei que vocês vão gostar. Beijo. A esfinge, se você observar, a cabeça ficou muito mais tempo exposta ao relento, né? E depois, do século XIX, aí que resolveram desenterrar de vez e expor todo o corpo da esfinge. Ele estava protegido pela areia. E se você olhar, ele está extremamente desgastado, o corpo, e esse desgaste se observa que é por água, muito mais do que o atrito da areia, dos ventos carregando areia, né? Ou seja, passou por um período muito chuvoso. Esse período muito chuvoso que causou esse desgaste tem pelo menos 8.000 anos, mas talvez 12.000 anos, né? Que causou o desgaste, ou seja, ela é anterior ainda a esses 8 ou 12.000 anos. Talvez tenha 20.000 anos, não sei te dizer quanto tempo. Ou seja, um sistema de erosão tão completamente diferente. Eu acho que essas obras são muito anteriores. Como foram feitas e por quanto tempo levou, né? Que diz, levou 80 anos para construir a pirâmide de Quéops. Talvez tenha demorado mais, talvez tenha demorado 800. Eu sei que no Japão houve me informaram, né? Que no Japão foi feito um projeto de tentar repetir a construção das pirâmides, de uma das pirâmides, com toda a tecnologia moderna. Sério? Sério. E eles supunham que, ao invés de 80, eles iriam levar 20 anos. Ok, agora de uma forma bem informal, venho então dar-vos uma novidade. Fomos convidados e então, como reflexo das nossas visualizações, e agradeço desde já às nossas audiências por todo o Brasil, então fomos convidados pela plataforma streaming HPlay, que está a transmitir diretamente na streaming da TV e da internet através da plataforma IBO Pro, tá? O canal Uvas e Personalidades, mas também a nossa TV, a UpTV. A UpTV então está nessa plataforma streaming que está ali na região que abrange o oeste de Santa Catarina e também na cidade de Pernambuco, com a capacidade de audiências de 8.000 pessoas a verem diretamente nessa região. Nesse sentido, é um agradecimento que nós temos a dar pelas audiências, pelo reflexo que temos dado a todos os empresários que têm confiança em nós e também em confiança do nosso diferencial aqui no Brasil e também lá para fora. Então, como vos digo, então através da HPlay plataforma, a empresa de streaming, que estamos na plataforma IBO Pro, no canal da internet, onde o nosso UpTV está a ser visto, como eu disse, através dessa plataforma, entre outros canais. Estamos entre o canal Discovery, estamos entre o canal History, estamos entre vários canais de todo este universo de streaming, onde vocês também nos vão ver através da UpTV. Desde já, então, os nossos agradecimentos, acompanham lá, tá? As redes sociais e o streaming eu passo aqui em baixo, mas é só mais um testemunho dessa valorização e da expansão que a UpTV está a ter aqui no Brasil. Então estamos já no ar e estamos a ter com a capacidade de audiências de mais de 8.000 espectadores. Os nossos agradecimentos então à HPlay, a empresa de streaming que nos abraçou
nessa região que apanha Chapecó, penso eu, oeste de Santa Catarina e também Pernambuco, como eu disse. Então, vamos lá. Através do aplicativo, repito, IBO Pro, através do streaming. Acompanhem lá e os nossos agradecimentos. E não percam a TV. O nosso diferencial está lá, do Brasil para o mundo. Tchau, tchau. Eu acho que ela dura um pouquinho mais, mas vamos ver. Muito bom dia a todos vocês, muito boa tarde. Daqui a pouquinho, às 8 horas, eu estarei com meu amigo João falando sobre coisas bem legais, sobre vida, trabalho, falaremos sobre cultura. E nós esperamos todos vocês às 8 horas para esta live maravilhosa, ok? Não podemos esquecer, hein? O mundo é nosso.